Olá, Farroupilha, estamos dando início ao segundo bloco do nosso programa Farroupilha Agora, hoje com o tema A Importância da Saúde Bucal para gozar de uma perfeita saúde global. O meu convidado, o Dr. Matheus Francischini, cirurgião dentista, pós-graduado em implantodontia. Já veremos o que significa esse termo, né, implantodontia, mas estávamos conversando anteriormente as questões, né, da importância de termos uma saúde adequada em função da higiene, né, que nós mesmos nos proporcionamos aos nossos dentes. Havíamos comentado que uma gengiva doente, uma ruptura de um vaso de uma gengiva pode contaminar todo o sangue, passar para a corrente sanguínea e acarretar em outras doenças ainda mais severas, né? Então, doutor, comente-nos um pouco desse assunto. Nós estávamos falando, né, no intervalo, a questão do esporte, a questão da regeneração dos atletas, né, das lesões dos atletas em função do cuidado dentário deles. Como é que é isso aí? Quando acontece um desequilíbrio a nível dentário, em termos de termos uma situação de lesão inflamatória crônica ou aguda, independente do caso, para quem precisa do corpo, não precisa ser nenhum atleta profissional, mas se for um atleta profissional, um atleta até amador, é mais difícil de reabilitar uma situação de lesão muscular ou até umas outras situações de gripe. Se me permite, a gente acha que não precisa nem se estender a questão de atleta, uma pessoa, um trabalhador normal que tem uma gripe, que tem uma lesão, que tenha alguma situação que cai em desequilíbrio em termos de saúde, vai ter mais dificuldades, sem dúvida, de se recuperar, tendo um foco infeccioso. Não precisa ser na boca, mas tendo um outro foco infeccioso. E a saúde oral, a parte dos dentes, normalmente, se não tratada, se não revisada, normalmente apresenta esses focos infecciosos. E isso diminui a situação de melhor dessa pessoa, numa situação geral. Até porque tu dissestes que na boca, na cavidade oral, onde se concentra o maior nível de bactérias do organismo. Tem mais bactérias dentro da boca que o número de pessoas da população do mundo. No organismo é disparado, não tem nem... Ou seja, um ambiente propício para que exista. Se você tem ali uma porta de entrada... É fato que vai se alojar. Você tem uma lesão na gengiva, você tem uma cárie, a bactéria está ali pronta para entrar e entrar na circulação sanguínea e já, então, proporcionar uma demora, né, na recuperação da pessoa, ou proporcionar uma enfermidade na pessoa. Sem dúvida. É isso que é importante salientar, essa parte de linkar a saúde oral à saúde geral, que a gente já falou bastante no primeiro bloco, mas é uma situação que a gente nota no consultório, no nosso dia a dia, que as pessoas separam, às vezes, tem outras prioridades, que senão a minha saúde, tenho a minha saúde, fazer meus exames, fazer meus check-ups, mas não quer fazer um check-up dentário. Eu não consigo entender essa parte, porque é justamente a mesma coisa, né? É linkado, todo o organismo é a mesma situação. E tem um processo infeccioso na boca, vai interferir na outra situação. Seria interessante haver uma periodicidade de consulta ao dentista, né? Isso varia de pessoa para pessoa, de paciente para paciente, necessidades para necessidades, né? Mas, sem dúvida, de ano em ano, de 6 meses, 6 meses, 3 meses, 3 meses, de mês em mês até. Às vezes, em casos mais complexos, de semanas a semanas. Mas, assim, além da recuperação, Alexandre, de um processo de desequilíbrio de saúde, linkado a um abscesso, a um processo dentário, existe a propensão maior de se acometer de alguns desequilíbrio de saúde, gripe, alguma coisa, tendo esse foco infeccioso. Não é nem a questão da recuperação. Baixa imunidade do organismo. É uma porta de entrada para outras enfermidades aí que forem. Entendido. Muito importante. Acho que muito bom ter frisado isso, porque pode-se dizer, então, que a nossa saúde depende da nossa condição dentária, né? E vice-versa, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso é comprovado cientificamente, às vezes, pensando, mas às vezes é comprovado cientificamente isso, né? Pô, não sei o que eu tenho, todo inverno eu pego uma gripe, mas estou bem e tal, estou legal. Pô, talvez tenha uma dentição que não está legal, e isso abre baixa imunidade do organismo.
pega a gripe. É claro que existem outras possibilidades também. O paciente pode ter gripe todo ano, por exemplo, e não ter nenhum foco dentário. Mas sim, é linkado com pode ser que tenha, né, esse processo de lesão há anos ali, crônica, daqui a pouco silenciosa, está tudo baixando a imunidade, baixando a qualidade de vida durante anos dessa pessoa. Baixando a qualidade de vida, está sempre cansada, sempre prostrada, sempre se submetendo a algumas processos, né, um desequilíbrio de saúde. Então é importante fazer esse check-up completo, né? Inclusive dentário. Interessantíssimo, interessantíssimo. Bem, pânico de dentista. Bom, Alexandre, isso a gente vê no dia a dia, as pessoas entram no consultório e realmente a gente tem que concordar que é uma situação de acúmulo, né? As pessoas não estão ali felizes, né? Porque estão ali procurando para resolver um problema, uma dor, uma situação ruim. Então, antigamente, realmente, é de se concordar com o público, com os clientes, que daqui a pouco sofreram muito realmente nas mãos de dentistas e às vezes até hoje as dores fazem parte do dia a dia, não tem como fugir às vezes, né? A anestesia, a picadinha, aquele barulhinho da broca, né? Isso realmente faz com que as pessoas né, entrem em pânico mesmo. Sim. Muitas vezes chegando ao ponto de não ir ao dentista, mesmo em situações de dor ou que note alguma deformidade, alguma coisa diferente, não vão porque tem medo. E esse problema se agrava, aí sim se torna bem... O que devia ser bem pelo contrário, né? Exatamente. O que a gente falou antes em relação à prevenção e manutenção é justamente isso. Evitar que chegamos a um ponto tão crítico que se nós tivermos uma prevenção e um paciente equilibrado em termos de saúde dentária, se nessas revisões houver algum problema, o problema vai ser desse tamanho assim. Uma carizinha pequena, um processo inflamatório gengival, que isso é muito fácil de resolver, menos traumático. As coisas se tornam mais fáceis para nós, dentistas, mas principalmente para o cliente, para o paciente, né? Então é importante que se mude esse conceito de não tratar a doença. Não ter medo do dentista, né? Mas assim, isso também, fazendo uma meia-culpa, pela classe odontológica, a gente tem que entender isso, não é só o cliente isso, o cliente aquilo. A classe odontológica tem que saber que nós temos que focar na saúde e não na doença. A gente tem que tratar saúde, não doença. Por que eu digo isso? O paciente está acostumado culturalmente, e talvez culpa dos dentistas, a ir procurar o serviço odontológico na doença. Cárie, tratamento de canal, inflamação de gengiva, onde já está numa situação ruim, já vai para o dentista. Existe alguma campanha aqui no nível municipal em função disso, de termos uma prevenção dentária? Existem os postos de saúde, né, que fazem um atendimento de baixa complexidade, digamos assim, não fazem um atendimento de alta complexidade, mas te respondendo, não existe a nível municipal um programa, digamos, de cunho de governo que alerte para isso. Existe na classe odontológica uma OCIP chamada TDB, a Turma dos Dentistas do Bem, que atua a nível nacional e internacional em 10 países da América Latina, mais Portugal, Espanha, se não me engano, alguns países da Europa, na qual existe um coordenador por cidade, aqui em Farroupilha, o Sr. Dr. Paulo Bertocchi, que faz uma triagem a nível de escolas públicas, instituições públicas, uma coisa assim, e filtra, faz uma triagem de pacientes necessitados. Esses pacientes de 11 a 18 anos são adotados por dentistas, conveniados a essa turma do bem. Né? Existem vários em Farroupilha, uns 15 mais ou menos, e esses dentistas adotam essa criança e fazem o tratamento dessa criança até os 18 anos totalmente gratuito. Mas é um programa de nível privado. Sim. Que ajuda a sociedade. Sim. Bom, seria interessante que tivéssemos alguma coisa, então, com uma amplitude maior, né? Exatamente. Campanhas, nem que fossem orientativas, né? Mas umas campanhas nas escolas, campanhas do município, que viessem a esclarecer, né, a importância de desfrutarmos de uma dentição saudável. Por quê? Porque ela vai afetar a nossa vida no cotidiano, né? A qualidade da nossa vida, vamos estar mais saudáveis, mais expostos às nossas atividades, né? Então, acho que é uma questão a ser
levada em consideração, né? Sociedade estressada. Quais as consequências a nível de saúde oral que isso pode ocasionar? Bom, Alexandre, hoje em dia a gente cada vez mais observa no consultório as pessoas tendo alguns sintomas que são linkados a estresse. Cada vez mais, isso é notado no dia a dia, isso decorre de uma pressão da sociedade que as pessoas no nível geral estão tendo, a nível profissional, a nível pessoal. A sociedade hoje em dia exige que as pessoas, né, digamos assim... Sim, a dinâmica, as exigências do trabalho... Parte financeira, enfim, muito cobrado. Então isso faz com que as pessoas andem mais estressadas, estão mais estressadas. E isso a gente vê claramente no consultório com alguns sintomas. Por exemplo, bruxismo, que a gente chama, que o pessoal fala apertamento dentário, que nada mais é um rangimento involuntário dos dentes, causado por estresse, por cansaço, normalmente à noite. Existe o bruxismo diário também. Mas esse bruxismo causa, principalmente a nível local, desgaste dos dentes, até quebra de dentes, normal. Eu gostaria de mostrar uma foto, na próxima foto, que pode passar essa foto. Não. Essa foto aí. Isso é um nível de bruxismo já bem avançado, tá, Alexandre? Onde se desgastou todos os dentes até a nível da gengiva. Isso é bruxismo clássico, isso é o dia a dia do consultório, por incrível que pareça. Isso a nível local, mas a nível geral, pode voltar. A nível geral, as dores de cabeça, principalmente na região temporal aqui, porque são músculos interligados, a gente tensiona, né? E as pessoas às vezes com cefaleias crônicas, sem conseguir saber de onde é que sai, né? Principalmente nessa região e principalmente ao amanhecer, são decorrentes muitas vezes de bruxismo, de apertamento noturno, estresse, cansaço. Isso existem outros fatores, mas pode causar dores nas costas, dores nos braços, articulações. Por umas situações técnicas aí que não vem ao caso a gente abordar. Mas sim, o bruxismo e o estresse causa não só a nível local, mas a nível de dor de cabeça, dores nos braços e dor nas costas, pode causar esses sintomas. E aí o dentista, onde é que ele atua nessa questão do bruxismo? Bom, Alexandre, pergunta muito boa. Não tem tratamento a nível dentário para bruxismo. Existe um procedimento que a gente adota, que é uma placa de bruxismo, que a gente chama, que é um freio que a gente chama, que a gente usa da noite, é uma placa que se usa ancorada nos dentes superiores, onde vai simplesmente frear a nossa mordida para não causar os danos de inflamação. Isso é um tratamento, não é um tratamento, tá? Isso é paliativo, né? Não é tratamento. O tratamento para o bruxismo hoje em dia seria um tratamento psicológico, psiquiátrico, nível medicamentoso também, tá? Isso baixa do nível de estresse, aí é mais por essa área mais psicológica. Sim. O tratamento, a situação dentária para frear uma situação de sintomas é a placa de bruxismo hoje em dia. E medicações também. Até para preservar, né, a questão, né? Exatamente. Ok. Tá. Marketing odontológico. Separar o bom do ruim. Porque eu vivenciei, né, uma questão, quando morava na Espanha, que havia uma propagação de clínicas odontológicas, dando muita ênfase à questão estética, né? E isso, eu me lembro na época, que causou um certo desconforto e alarmou a sociedade, né, dos dentistas em função da qualidade. Hoje eu estou vendo que está acontecendo uma coisa mais ou menos parecida aqui pelo Brasil, né? Como é que é isso? Se vive alguma coisa assim aqui? Também muito boa pergunta, porque é uma febre que tem hoje no mercado odontológico, essas clínicas a nível nacional. Por que acontece isso? A maioria das vezes essas clínicas não são de propriedade de dentista. São pessoas que viram na possibilidade da profissão ter uma questão lucrativa. Talvez porque a nossa profissão não nos forme numa situação de sermos empreendedores, de termos uma situação de administração de empresa. Então eles viram essa lacuna e entraram com tudo nesse mercado, fazendo clínicas por todo o Brasil, a nível mundial também, mas isso a nível do mundo já era mais antigo. O problema é que o marketing nessa situação, que eles fazem uma questão tipo assim,
panfletagem, né? Carros de som pela rua, avaliação sem compromisso, o que é um absurdo, Sim. porque desvaloriza a profissão, Sim. bota a profissão lá embaixo, no nível muito baixo, é um desrespeito à profissão, Sim. porque quem estudou, quem investiu no estudo e conhecimento, Sim. tem que valorizar esse conhecimento, Sim. né? Sim. Então, essas clínicas existem no Brasil, estão disseminadas por aí, Sim. mas acredito eu, numa opinião pessoal, tem vida curta, Tá. porque não tem qualidade, não se preocupam em oferecer para o paciente uma situação de... Talvez o recado seria, então, tratar de buscar aquele profissional que tem um foco, uma abordagem mais direcionada à questão da saúde e não aquele que tem aquela abordagem mais focada no mercado. Exatamente. Tá. Exatamente. Só deixando uma perguntinha que seria interessante para as pessoas. O que é qualidade para vocês, para o telespectador pensar, o que é qualidade e o que se quer para a sua saúde? Já que a gente linkou que saúde oral é a saúde geral, você vai querer um profissional meramente mercantilista que não se preocupa nem um pouquinho ou um profissional que valoriza a sua saúde? Isso é importante. É importante porque nós vemos, né, em outras áreas também, mesmo da medicina, que há, né, essa exploração da saúde como uma mercadoria, né? E não deveria ser assim. Bem, estamos nos aproximando então agora do nosso segundo intervalo dos nossos apoiadores e a continuação teremos então o nosso bloco final e continuaremos com o nosso assunto que está muito interessante. Fiquem conosco.